continua por aqui. É o cômodo onde o ego é o arquiteto e o medo é o decorador. É tudo sobre funcionar bem. É tudo sobre dar conta de tudo. Tudo precisa acontecer à minha maneira. Vocês já viram alguém que é assim? Ela dá conta de cada detalhe da sua vida. A sua vida é tudo organizadazinha. Nada se encontra fora do lugar. Ela até ora, sabe, mas as suas orações não sobem o céu. A vida parece organizada, mas o tempo inteiro ela está cansada. Ela pensa que está fazendo sucesso, mas o burnout toma conta. E eu essa semana peguei no celular e de repente veio uma mensagem que dizia assim: se você tem mais de 40 anos e você pratica todas essas coisas aqui, você vive um burnout silencioso. Se você não consegue conversar com alguém sem pegar o seu celular, e elas estão falando várias coisas. E você vai sempre dizer que isso é ocupação, que é alguém que precisa falar com você, que você precisa cumprir uma agenda. E aquilo me chamou poderosamente a atenção. Porque na hora eu estava desenhando esse sermão, ele já estava na cabeça, já estava no coração, e eu entendi que pessoas que vivem assim estão vivendo no andar inferior. Elas vão conquistar muito sucesso, mas esse sucesso continuará inferior. Esse é o típico habitante desse recinto. E Kleber vai dizer que a maioria de nós vive nesse andar, porque é mais fácil manipular a aparência do que expor o coração. Há verdades dentro de nós que nós não queremos expor. Há coisas que nós queremos preencher e que se torna ainda mais fácil falar do que fazer. É muito fácil até subir num altar para pregar, mas é difícil ter vida de oração. É fácil você subir num pódio em primeiro lugar, mas é difícil expor os sacrifícios que você enfrentou para chegar até ali. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. No recinto inferior, Deus é mencionado, Ele é lembrado. No recinto inferior, nós falamos sobre Ele, nós declaramos sobre Ele, mas nós não estamos rendidos a Ele. Sabe, a nossa vida fica por aqui. A gente vai à igreja, a gente até serve, a gente participa de uma célula, mas nós não estamos entregues. O nosso coração não está nas mãos do Senhor. Os nossos planos são nossos planos, e nós não temos perguntado se aquilo que nós estamos fazendo está ligado com os céus. Se os nossos projetos pessoais honram a Deus e abençoam outras vidas. E nós continuamos a caminhar e a viver um pseudo-sucesso nesse recinto ainda inferior. É certo dizer então que estar onde Deus está é estar completo. O lugar mais seguro da terra é onde Deus está. E Ele nos leva então ao segundo direcionamento: entrar no ambiente da dependência de Deus. Então é sair desse plano, é subir o nível, é pisar um novo degrau, sabe? É ir à frente. Tem muita gente estacionada. Não sei se você conhece pessoas assim: nada dá certo na minha vida porque a minha infância foi difícil. Não, porque eu tenho muitos traumas. Você não conheceu o meu pai? Não, você não sabe o que minha mãe fez comigo. Eu estou vivendo dessa forma porque eu fui abandonado no meu relacionamento. Eu jurei amor, eu jurei fidelidade, e de repente aquela pessoa me traiu, me enganou, foi embora. E eu vivo preso então aqui. Eu quero dizer para você nessa noite: use o seu passado como plataforma de lançamento, não como cadeira de descanso. É tempo de nós sairmos do lugar, e Deus está nos chamando para vivermos no lugar mais seguro da terra. É na sua presença, é naquilo que Ele tem para nós. É um amor indescritível, é a sua presença que faz queimar o nosso coração, que nos faz arder de uma paixão que nós não conseguimos controlar. Há um novo nível.
E a chamada do Senhor para mim e para a sua vida é: sai desse nível e vem para cá. Eu tenho algo novo, eu tenho o melhor. Sai desse nível dos problemas e vem viver aquilo que eu tenho. Larry Crabb, ele diz que o recinto superior é o lugar da presença, é o lugar do repouso, é o lugar da luz. Não é uma metáfora espiritual, é um estado real da alma. É lá, queridos, onde nós encontramos e estamos na presença. Crabb diz que quando o Espírito liga a eletricidade, todo o ambiente vira luz, todo lugar pega fogo. Há um queimor do céu aqui, em nosso coração. E se você não está vivendo esse queimor, ele não é exclusividade de alguns. Há uma disponibilidade para mim e para você. A grande diferença é onde nós queremos estar, é onde nós vamos buscar. Será que você já parou para pensar assim? Já dividiu a sua vida em um ambiente inferior e um ambiente superior? Por vezes você foi até lá visitar, mas terminou voltando, porque as pressões da vida, as dificuldades, os abusos, os enganos, as falsidades, a falta, o luto, a dor, a doença, tudo isso te roubou, tirou tua atenção. Às vezes coisas bem mais simples, que poderiam ser controladas com amor, a família. Tem muita gente que culpa a família, os filhos, a criação dos filhos, e diz: eu não estou lá porque a minha vida é muito ocupada. Quando a nossa família precisa ser para a glória de Deus. Cuidar dos nossos filhos precisa representar o cuidado do Pai aqui na terra conosco. Então nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Nada nos separa desse amor lindo, poderoso, maravilhoso. E Deus está falando para mim e para você nessa manhã. E Ele está dizendo aos nossos corações, nessa divisão: se você se encontra aqui, eu te quero ali. Vamos viver algo novo, extraordinário, maravilhoso. Coloca os teus planos nas mãos dEle. Coloca os teus recursos na mão dEle. Coloca a tua vida, o teu casamento, a vida dos teus filhos. Qual foi a última vez que você apresentou os seus filhos ao Senhor? Impôs as mãos sobre eles, Pai. Um dos momentos mais especiais do meu dia é quando eu entro no quarto do meu filho e coloco as mãos sobre ele quando ele está dormindo. E eu peço para que Deus lhe abençoe, lhe dê uma noite tranquila e lhe prepare um lindo dia no amanhã. O coração que antes era frio, quando ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele é aquecido, sabe? E ele agora vive essa corrida, e ele vai adiante, nada pode nos parar. Ele quer avançar, e ele entende que o caminho não é plano, o caminho é íngreme, é para cima, é para o alto. A gente precisa então decidir, dar esse plus. Vai correr risco? Vai. Pastor, vou correr? Vai correr. Vai abrir mão de coisa? Vai abrir. Vai abrir mão de negócio? Vai abrir. Vai abrir mão de tempos, de coisas que na sua vida se tornaram prazeres, vícios, de ambientes que você está inserido e que você até hoje acha que só vive se estiver vivendo naquele lugar. Vai. Mas você vai para o lugar mais seguro da terra, o ambiente da graça e da presença. Esse é o lugar que eu e você somos chamados para estar. A alma que vivia em esforço, acelerada, ansiosa, pressionada, ela agora descansa. Ela agora vive num novo ritmo, onde Cristo habita. Tudo é ressignificado. A dor não vai embora. Ela agora ganha um novo jeito para ser tratada. O trabalho não é idolatria, mas adoração. O outro não é um peso, mas é um irmão. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, nos versos 2 a 3, ele diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E essa palavra às vezes pode soar forte, mas o que ele está dizendo é:
se esse Espírito Santo agora habita dentro de você, o velho morreu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Vocês estão tão caladinhos. Interajam comigo, pelo amor de Deus. É uma chamada do Pai para nossos corações, nos levando para esse que é o lugar mais seguro. O que Ele está dizendo é: morreu, acabou, jaz. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas são aquilo que fizeram com você, são aquilo que você fez, são pensamentos que foram cultivados, por mais que muitas vezes ainda venham, não faz mais parte da sua vida. Há uma diferença. Agora o que nós buscamos é a imagem e semelhança de Cristo, não a admiração do mundo. Ele agora é a completude do nosso ser, e a nossa vida busca essa semelhança a todo custo. É lá que está o nosso impulso, a nossa força, o nosso desejo, é sermos parecidos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. É por isso que nesse lugar, não é a ausência de guerra que nos mantém, mas entender que paz não é ausência de guerra, mas ter paz em meio à guerra. Tudo se faz novo, mas os problemas continuam. Nós vamos ter ainda filho para cuidar, conta para pagar, nós vamos ter ainda decisões para tomar. Tem gente que pensa assim: eu já aceitei Jesus, foi maravilhoso, e agora minha vida vai ser numa nice. Não vai. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos buscar representar e viver a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador. Mas problema vai ter, dificuldade vai ter, situações adversas, contrárias, laudos médicos que machucam, vão existir. O problema não é a ausência de guerras, mas ter paz em meio à guerra. É como a história daquele rei que pediu para que fossem convidados os 2 maiores artistas do seu palácio, e que eles pintassem um quadro representando a paz. E na grande festa anual do seu reino, ele iria escolher qual dos 2 quadros mais representou a paz. E o primeiro artista então apresenta o seu quadro, aquele ambiente lindo, um campo verdejante, um céu azul, as gaivotas voando, um riacho calmo, um patinho ali no riachinho, as ovelhinhas no campo pastando, e todo mundo fica encantado com essa imagem. Isso é um ambiente de paz. Quando o segundo artista abre o seu quadro, tira aquele pano, véu preto assim de cima, todo mundo fica espantado. Havia uma cachoeira, o céu escuro, chuva torrencial, raios, o ambiente era de completo desespero, e todo mundo ficou olhando para aquela imagem e disse: onde pode se encontrar a paz num lugar como esse? Só que em meio aos rochedos havia um pequeno galho, e sobre esse galho um ninho, e sobre esse ninho uma ave, e abaixo dessa ave os seus filhotes. E esse foi o quadro que ganhou o prêmio de quadro da paz. Porque quando nós entendemos essa verdade, que na vida teremos aflição, nós passamos a ter bom ânimo, porque o Cristo que nós servimos, amamos e que é o nosso Senhor, venceu o mundo, e com Ele vamos vencer também. Não é a ausência de batalhas, mas paz em meio às batalhas. Creve vai descrever que pessoas do recinto superior são aquelas que não são obcecadas em resolver os problemas da vida, mas em estar na presença de Deus. Mais da presença, caminhar na presença, amar a presença, se dedicar pela presença. A gente está aqui hoje no ambiente da presença. Vocês conseguem sentir isso? Mas isso acontece em tantos lugares. Ontem eu estava chegando em casa com a minha família, e de repente um louvor tocou no carro, e eu senti aquele carro ser tomado pela presença de Deus.
E de repente eu estava ali sozinho no carro, Rodriguinho tinha descido, voltou e sentiu e começou a adorar comigo e foi tão legal. Estava na presença. É a unção que está aqui dentro de nós. Às vezes é uma palavra que você escuta e Deus vem assim, toma conta de você. Às vezes é um louvor e por isso a gente precisa ter tanto cuidado com aquilo que a gente ouve. Porque pense que música influencia a mente. Então cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com essa turma que está aí dizendo que ouvir a Anitta é normal. Não é. Tem que ter algum distúrbio. A gente está aqui para viver na presença, buscar da presença, crescer na presença. E Kleber vai nos ensinar várias coisas. Ele vai dizer que para você estar na presença, você vai precisar exercitar disciplinas. É um ambiente de crescimento, mas como tudo na vida requer nosso esforço. Veja, campeão. Quem vai ser o campeão brasileiro esse ano, gente? Fluminense, Flamengo, quem mais? Palmeiras? Quem? Mengão, Mengão. Flamengo e Mengão é a mesma coisa, né? Isso aí, então tá bom. Quem? Eita Jesus, Glória a Deus. Vai ser campeão aquele que se esforçar mais, que colocar os seus dons e talentos à disposição, com garra, confiança, ousadia, intrepidez. Mas pensa comigo, a gente quer ter uma vida, todo mundo quer ter uma vida mais próxima de Deus, não quer ou não quer? Todo mundo. A pergunta é, qual esforço nós estamos exercendo para isso? Será que o nosso esforço, cá comigo aqui, só entre nós, a gente está aqui em família, né? Será que o nosso esforço é só esse? Domingo, 1h30, cadeirinha boa, condicionado, um louvorzão. Uau! Digno é, Senhor. Ou a gente se esforça segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós abrimos a palavra mesmo? Ou a gente quer dizer assim, pastor, eu estou com a vida desarrumada. Eu estou vivendo num espírito de ansiedade, de depressão. Está tudo desorganizado. E eu digo, você faz o quê? Não, eu quero um gabinete. E você tem que resolver meu problema. Não é sobre isso, sabe? Isso é só o plus. É sobre dia a dia. É sobre dizer, eu decido. Imagina que você está numa corrida. Alguns vão fazer Enem hoje. Domingo de Enem. Se prepararam há quanto tempo para isso? Estão estudando, pagando curso, comprando livro, se esforçando, de manhã, de tarde, de madrugada, passando horas sem se alimentar, tomando litros de café, esforço. E na vida cristã, a gente continua aqui. E Deus nos chama para subir ali. Pessoas que já estão lá, encontraram a presença, o lugar de descanso, e entenderam que Cristo habita lá. E vivem as palavras que Ele mesmo proferiu quando disse, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Tudo muda. Pensa dessa forma comigo, tudo muda. Velhos hábitos mudam. Palavras mudam. Olhares mudam. Sites mudam. Grupos mudam. Eis que nele tudo se faz novo. Então agora que a gente já sabe que existe um recinto inferior, um recinto superior. Se a gente está caminhando nesse baixo, agora a gente vai se preparar para subir. Prepare-se para a subida. Vamos juntos viver essa nova fase que Deus tem para cada um de nós. Somos o povo de Deus, não fomos esse povo chamado para ficar embaixo, não. A nossa direção é o alto, para cima, avante.
Aí tem uma música do mundo que diz assim: vai descer, né? Descer, descer. Eu ouvi, meu Deus do céu, que negócio do inferno. Descer para onde? Aqui vai subir, 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 e ninguém fica para trás. Vai subir todo mundo para o céu. Nem que um pegue o outro, chute para frente, empurre, mas a gente vai chegar lá. Ora, vamos à frente, gente. Lucas capítulo 22, versos 10 a 12, o que é que o texto diz? Siga o homem com o cântaro de água. Ele lhes mostrará uma sala ampla no andar superior. Já falei aqui. Estamos olhando para esse homem pensando no Espírito Santo. Ele, nos direcionando para cima, para nos tirar desse ambiente raso. Esse Crabb vai descrever em seu livro esse homem como uma representação do Espírito Santo. Vai nos conduzindo, Então clame mais por essa presença. Ore, Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer junto hoje? Você já fez essa oração? Comece assim de manhã, vou ensinar para você. Você senta na sua cama e você diz assim: Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Nada grande se faz sozinho. E se você fizer com Ele, ninguém segura não, viu? Então te prepara para viver. Mas há pessoas também que vão te ajudar. Mentores, amigos, líderes, ministérios na igreja. Vão te ajudar a subir, a se movimentar. Vai te fortalecer na fé, vai te dar um norte, uma direção. Vai abrir os seus olhos para coisas que a vida cegou. E vai te dizer que você pode ir além. O Espírito então vai acender essa luz dentro de nós através de amigos. Pensa, para você estar aqui, alguém um dia te falou. Foi uma representação do homem do cântaro na sua vida. Alguém te indicou. Alguém te convidou. Alguém te inspirou. E sempre que você encontra com pessoas assim, você cresce espiritualmente. São deleites de Deus na nossa vida. E Deus usa quem quer, porque você pode até estar pensando, mas a pessoa que me trouxe já se desviou. Mas o Senhor usa do jeito que Ele quer, quando Ele quer, quem Ele quer, no lugar que Ele quer. Ele faz até uma mula falar quando Ele tem plano para realizar. Então não despreze os planos que Ele colocou sobre a sua vida. Se você está aqui, não se desvie em nome de Jesus. É tempo da gente crescer somente. Há uma chamada do céu para estarmos nesse ambiente da paz. Por isso, Crabb vai dizer que a comunidade espiritual é o lugar onde a alma volta a respirar. No mundo é só agito, é performance. Você precisa entregar e para analisar. Quanto mais você entrega, mais te pedem. Quanto mais você dá, mais resultado você tem que fazer. É mais, ninguém está satisfeito. Você tinha estabelecido uma meta, ultrapassou a meta, e agora a sua meta é 2 vezes maior, e você precisa entregar resultado. E a pessoa vai, te puxa, você termina um, e aqueles que olham o seu resultado, vêm dar resultado aqui também, você é chamado para estar lá. Daqui a pouco você é chamado para estar aqui, e não para. É esforço para lá, esforço para cá, e vem pressão, ansiedade, aceleração, pensamento fica doido, falta de sono, descompasso hormonal, a sua vida vira uma loucura. Mas há uma chamada. Todo mundo pronto para subir? Eu já falei aqui que decisão tem a ver com cisão. Você vai precisar romper, Aprender a dizer não. Tomar decisões seguras. De coisas que você nem precisa estar, nem precisa fazer. Você só está lá porque você quer fama. Você só está lá porque você quer status. Você está lá só para agitar. Mas não tem nada. Se você não for ficar com sua família, vai ser bem melhor. Cuidar daqueles que realmente importam para você vai fazer toda a diferença. Olhe para aqueles que te ajudaram a subir e busque caminhar ao lado deles para você ir mais longe. Crabb vai escrever que a subida é algo diário. E ele sugere uma prática, uma outra oração com o Espírito Santo. Olha o que ele diz:
Peça diariamente ao Espírito Santo que lhe revele no seu novo coração, removendo tudo o que impede de liberar o que há ali dentro. Veja que forte. Será que você já parou para orar assim? Espírito Santo, revela ao meu coração tudo que me impede de subir ao recinto superior. Ore de forma sincera. O Espírito Santo não precisa de discurso. Ele responde a verdade. Homens e mulheres de coragem, de valor, que decidam mesmo dar um passo, mesmo que custe algo, mesmo que seja difícil, mesmo que precise cortar na carne, doer, eu vou porque eu tenho coragem, eu vou sair desse ambiente raso, eu vou subir mais um nível na presença do Senhor. É obediência diária, mas é livre. Veja, você está sendo obrigado a isso? Não. A palavra só está dando direção, norte, dizendo assim, vamos subir? Vamos subir, vamos subir. Descer é para o inferno, a gente vai para o céu. É subir. Você só está sendo direcionado pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Que Deus criou todas as coisas por intermédio da palavra. Que Ele sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. É a palavra que está sendo ministrada, sabe? E a minha oração é que ela entre assim, penetre entre juntas e medulas. Que ela traga discernimento espiritual sobre nós. Porque nós não somos chamados para estar no lugar do barulho, da bagunça, do agito, do alto ego, da vaidade, da performance, dos lucros, dos números, dos resultados, mas no ambiente da paz, e da paz que excede todo entendimento. Todas essas coisas vão nos seguir, vão estar ali no nosso dia a dia, mas não nos controlam mais. O nosso controle vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa escolha então precisa ser obediência, subir, sem a necessidade de tentar entender tudo. Porque às vezes a gente até diz, eu vou, mas eu preciso entender se tal coisa vai acontecer comigo, se aquilo vai me faltar, se aquilo vai me acontecer. Quando a gente não precisa entender todas as coisas. Foi Corrie ten Boom que disse, não precisamos entender o caminho quando conhecemos o guia. Não tenha medo de entregar a um Deus conhecido aquilo que é desconhecido. Porque Ele conhece tudo e todas as coisas e nada passa despercebido dEle. A chamada é então cultivarmos as disciplinas espirituais. E eu gosto das disciplinas internas. Oração, jejum, estudo, e a gente acrescenta mais uma, meditação, que é aquela que você para, só para ouvir, e deixa Deus falar na solitude, trabalhar dentro de nós, porque na vida agitada a gente está acostumado demais a falar, mas a gente não tem tempo para ouvir. Quantas vezes você parou para ouvir a voz de Deus? Mas não é ouvir nessa linha de atenção de 9 segundos que o homem tem. Na verdade são 8, né? Agora são 8, já baixou. Vale dizer para você que há 20 anos atrás era de 1 minuto e 30 segundos. Hoje o nosso nível de atenção é menor do que um peixinho dourado, porque a dele já é de 9, a nossa já é de 8. Então parar para ouvir a voz de Deus é dar tempo para Ele. É simplesmente dizer, fala Jeová, vem com tudo, eu estou aqui, disponível. É calar-se, para deixar Ele agir. No recinto inferior, nós encontramos agito, bagunça. No recinto superior, nós encontramos vida,
nós encontramos paz. E eu quero te perguntar isso, para a gente finalizar essa mensagem. Em qual recinto você está? Qual o lugar onde o foco, o destino, a sua vida de fato está centrada? A gente pode responder essa pergunta em oração. O que é que vocês acham disso? Você não precisa falar isso para mim. Não. Isso é entre você e Deus e mais ninguém. Se você decide dar um passo, subir de nível, aí sim você pode falar publicamente. Sabe por quê? Porque vai ter pessoas para te impulsionar para ir mais longe. Mas vamos fazer assim nessa manhã. Se você puder ficar de pé no seu lugar, é sempre bom quando a gente se coloca de pé, é um sinal de reverência. Você pode fechar os seus olhos e colocar sua mão direita sobre o seu coração. Você pode orar aí onde você está. Você pode deixar Deus falar contigo nessa linda manhã. Deixa Deus agir na tua vida. Depois de tudo que foi pronunciado como palavra de Deus sobre esse altar, Deus te falou algo. Eu sei que isso não volta vazio. A chamada é para a gente fazer uma avaliação e sair do ambiente do turbilhão para o ambiente da paz. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã carregando dores profundas, pensando que a sua vida tem chegado ao fim, em crise pelo seu relacionamento, com dores pela vida, o rumo que os seus filhos têm tomado, pelos problemas financeiros, pela saúde sua ou de alguém que você ama. Eu não sei o que te acontece. Talvez pela pressão no trabalho, pela luta, para que os resultados venham, que as metas sejam batidas. Chegou a metade do mês e você está muito longe daquilo que você precisa entregar. E você então já está hoje pensando no dia de amanhã e dizendo: eu preciso fazer mais. E isso tem roubado a tua paz. Isso tem te deixado aqui nesse ambiente agitado. A ansiedade toma conta dos seus pensamentos. Isso vem te levado ao ambiente da tristeza, da depressão, do abandono. A sua vontade é sumir, é se encolher no canto escuro de um quarto vazio, não ouvir a voz de ninguém, silenciar. É isso que o lugar inferior tem para te dar. Mas nós somos o povo que hoje declaramos: Senhor, nós queremos subir. Nós queremos entrar num novo nível da tua presença. Por isso nós vamos colocando tudo em tuas mãos. Nós vamos derramando sobre os teus altares nessa manhã. Que hoje, Senhor, nós não levaremos mais conosco o barulho da vida, o agito da casa, a pressão dos nossos filhos. Nós te louvamos por tudo que temos e temos vivido, e nos alegramos com tudo isso. Vamos colocando todas as coisas no seu devido lugar, porque o trabalho é bênção dos céus, os filhos são herança do Senhor. Tudo em nós, Senhor, é para o louvor da tua glória. Não vamos mais deixar que nada ocupe o lugar que é só teu. A primazia é tua. Nos leva ao lugar da presença, da tua presença. Cura as feridas da nossa alma, Senhor. Aquilo que tem colocado lágrimas em nossos olhos, molhado a nossa fronte. Melancolia não, mas alegria sim. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa manhã.
Adore a Ele. Ele tem te chamado para o lugar mais seguro da terra, o ambiente da sua graça e da sua presença. Louve ao Senhor nessa manhã. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei que Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Mesmo que uma porta se feche, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. A igreja declara: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Sua casa
mais seguro da terra. É a bondade, onde está a presença. E que alegria nossa poder viver esse momento, partilhar dessa verdade absoluta. Nós não sairemos daqui, Senhor, sem estarmos transbordando da Tua presença, cheios dessa bondade absoluta. Estenda suas mãos aqui para esse altar. Deixa eu derramar algo sobre você. Que o amor de Deus nos una, que a bondade de Deus nos inspire, que a coragem de Deus nos envolva, e que a paz de Deus vos sustente, e que a graça do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vós e te conduza a esse recinto superior todos os dias, em palavras, pensamentos, olhares, gestos, atitudes, uma liberação de unção de perdão que vai desatar nós da tua caminhada. Teus olhos espirituais sejam abertos e que nasça esse desejo incontrolável de crescimento na presença, como fiéis e dignos adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Que tuas mãos se encham nessa manhã dessa unção, que o teu coração transborde dessa presença e que a tua vida seja para a glória dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já vamos nos ver às 18 horas. Se você conhecer alguém que você ama muito, você vai dizer para ele: eu tenho um lugar mais seguro da terra para você.